Boa tarde, irmãos, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, gente? A paz. Oi, boa tarde, queridos, a paz. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Hoje a live vai ser um bate-papo com a minha amiga Maiara, uma serva do Senhor. Não sei se ela já chegou. Deixa eu mandar um convite para ela aqui. Maiara. Bem que hoje é uma live com convidada, porque hoje eu não tô muito bem, tá? Eu tô com muita cólica, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Então, eu tô um pouquinho abatida aqui na live hoje, tá? Mas como é a Maiara que vai falar mais que eu, então eu não cancelei por causa disso, tá bom? Porque eu tô com dor hoje, gente, eu não tô muito bem. Então, eu decidi fazer a live porque é ela que vai falar mais, tá bom? Oi, pastora, boa tarde, a paz, a pastora Ana. Viu, Maiara? Tá frio. Eu tô com roupa de academia, gente. Eu nem consegui me arrumar direito hoje. Eu tô com roupa de academia ainda, tô com a minha calça aqui, porque eu nem consegui me arrumar, que eu não tô muito bem. Mas o importante é que, como a Mayara vai falar, então eu tô sossegada, eu vou ficar só ouvindo. Ô, Mayara, eu mandei o convite pra você, apareceu? Não tá conseguindo? Deixa eu tentar mandar de novo. Os dias e horários da live, gente, esse mês eu fechei bastante live com bastante gente que Deus tocou no meu coração, mas não tem um dia certo não, tá? É o dia que dá pra pessoa fazer, tipo, a gente entra em acordo. Porque tem gente que trabalha, né? Hoje, por exemplo, acho que é folga da Mayara hoje, que a Mayara é professora, então por isso que ela conseguiu fazer. Sejam bem-vindos, viu, gente? Vou chamar a Mayara de novo aqui. Mayara, foi? Tá escura, não tá aparecendo. Peraí. Deixa eu ver. E... Apareci. Paz, irmã, seja bem-vinda. Paz, Tudo bem? tudo. Se apresenta pro povo. Gente, a Mayara, ela é minha amiga já faz tempo, gente. Ô, Mayara, eu te conheço já há quanto tempo? Uns 3 anos? De Olha, conversar, assim? eu acho que sim. Uns 2 anos por aí. Pra 3, né? A gente conversou. Já conversou bastante já no WhatsApp, então tô sossegada porque eu conheci bastante do Ministério da Mayara, mas a Mayara é uma mulher muito espiritual e ela é muito alinhada com a visão que Deus me deu. Muito. Tipo, Deus me mostra e já tá mostrando pra ela, mostra pra ela, fala, nossa, é muito alinhado o nosso ministério. Então, por isso que eu convidei ela aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai te usar muito aqui nessa live, viu, Mayara? Fica à vontade. Se apresenta pro povo, tá bom? Se apresenta e fica tranquila, tá bom? Pode falar à vontade, não tem receio. O povo aqui se sabe, já tá acostumado, o povo aqui é bem espiritual, graças a Deus, bem maduro. Então, não tenha receio de dividir coisas que você, assim, que os religiosos poderiam escandalizar, porque a Mayara ela tem a mente muito aberta. Ela não. E Deus revela umas coisas meio doidas pra ela. Sim, pior Fica que à revela. vontade, tá? Gente, o tema sobre hoje é sobre o arrebatamento, né? Trazer para vocês algumas revelações do que o Senhor tem falado para mim, porque diferente das outras, da irmã Camila, da irmã Andressa que vieram aqui, Deus me dá sonhos, mas é só uma vez assim que Deus me dá sonho, e depois ele revela muito na palavra. Deus me revela como se fosse uma profecia. Eu abro a Bíblia e ali Deus vai falando comigo. Isso vai acontecer daqui a um tempo, entende? Então, bom, o meu testemunho é muito longo. Você tem 2 horas. Bom, eu vim de uma família espírita, né? O meu testemunho é parecido com o da Dani, assim. Quando eu conheci a Deus, eu tinha uns 16 anos e eu tinha saia de cigana, saia de pombagira, eu tinha Exu, eu já atuava nas giras e eu já estava indo com a minha mãe para o candomblé, porque foi minha mãe que
começou tudo na nossa vida, porque ela sofreu abuso na infância dela, e a minha bisavó, que era a antecedente que abriu essa brecha para ver demônios territoriais, né, geracionais, a minha bisavó pegou e falou que a minha mãe iria continuar o trabalho dela, que seria incorporar dentro de casa e que seria dar continuidade de benzer as pessoas e dito e feito. Minha mãe sofreu muito na vida dela e Deus me escolheu, sabe, para tirar ela desse fundo do poço. E literalmente eu fui assim um pedestal, um anjo de guerra na minha família, porque agora eu tô conquistando todo mundo para minha família, entende? Então eu tive que passar por muita batalha espiritual. Eu tive muita luta contra demônio, eu vi demônio, eu tive muita revelação, visita de anjos, né, me ajudando, com carruagens de fogo. Umas coisas assim muito loucas, assim, sabe? A Dani já experienciou isso de ter guerra espiritual, corpo a corpo, com demônio, assim, é muito forte, sabe? Então, para mim, eu tenho uma facilidade muito grande hoje em dia, depois de batizada no Espírito Santo, de entender as coisas, porque Deus ele foi me inteirando no profético, sabe? Para entender o mundo espiritual e como agir no mundo espiritual e resgatar os meus, que é meu avô, minha irmã, minha mãe. E para vocês terem uma noção, a minha mãe, num sonho, eu vi ela como se fosse num castelo, e naqueles corredores sem fim, de tudo escuro, e eu vi ela assim num corredor sem fim e prostrada assim, de joelhos, e tinha várias velas vermelhas e brancas ao redor dela, e a voz dela não era ela, era duplicada, entende? Eram várias vozes e muito grossa, entendeu? Ela fez muitos pactos. Sim, muitos pactos. Ela fazia oferenda dentro de casa, Dani, sabe? Era muito forte. E assim, quando eu aceitei a Jesus, depois que eu me batizei nas águas, aí ela viu que a coisa era realmente séria, porque Deus estava transformando minha vida de um jeito que, assim, meu marido comprou casa, terreno, o carro, minha mãe sempre viu eu bem de vida. E quando ela viu que Deus começou a trabalhar na minha vida, transformar minha vida, ela aceitou Jesus. Pelo exemplo. Sim, pelo exemplo. E Deus permitiu que eu discipulasse minha mãe para eu poder dar uma ajuda espiritual. E eu comecei a preparar ela antes que eu me casasse. Porque eu fiquei 1 ano de propósito, né? Eu me batizei em 2023, em outubro. E até casar em novembro de 2024, eu fiquei em propósito, né? Para que ela aceitasse, ela ficasse bem, porque ela era muito apegada a mim, entendeu? Então, assim, eu tô resumindo. Mas, Mas Mayara, eu queria que você explicasse para eles, que é muito interessante, sobre a legalidade que acontece no mundo espiritual, que um demônio sai do corpo dos pais e uhum. entra nos filhos. Eles realmente, quando o filho não aceita Jesus, eles. É maldição hereditária, né? Sim, é Mas é uma maldição. coisa assim, até. Aí você explica como que isso acontece dentro da magia negra para Sim, eles. pois como eu falei, a minha família, ela é de berço espírita, tá? Então, a minha mãe, ela fazia projeção astral. Ela estava aqui, eu e a Dani conversando, ela fechava o olho, ela ia nas dimensões espirituais, ia em tal pessoa, fazia cirurgia e tudo. Mas tudo através da mediunidade, né, de Satanás, né? Porque Satanás, ele também dá dom, não é que ele dá dons, mas ele utiliza dos dons que já é de Deus, porque quando a pessoa não conhece a Deus, os dons são irrevogáveis. Então, eu, Maiara, nasci com um dom de cura. Esse dom vai ser meu, Dom entende? de Deus deu. visão, né? Sim, dom de visão. Pessoas que desde pequena veem demônios, né? Principalmente porque daí não aceitou Jesus, então vê mais demônios, né? Isso Eu, quando era tudo, criança, eu via muito demônio. E eu não era cristã, mas eu já pois via. é, pois é.
Só que se a gente não aceita Jesus, o Satanás, o diabo, ele pode usar isso Ele para ele. pega pra ele, né? Ele Ele pega pra pega ele. e fica usando. E assim, como Deus me levantou, eu tive que aprender muito com a Bíblia, tá? Eu fiquei 4 anos só estudando a Bíblia, só estudando maldições hereditárias, para poder salvar minha mãe, para poder fazer a limpeza na casa, porque antes de eu ser batizada no Espírito, eu não tinha permissão de Deus ainda para fazer a limpeza na casa, porque eu era solteira e morava com a minha mãe. Só que a casa da mãe era tinha aquelas estátuas de Buda, tinha livros de Umbanda, entende? Tinha imagens de anjos e Maria Aparecida, entendeu? Tudo misturado. Sim, tinha muita coisa. E o que que eu fazia? Como eu vivia numa casa em que tinha muitas imagens, muitas coisas anátemas, né, que são amaldiçoadas, Deus ele começou a dar a direção de começar a ungir meu quarto profeticamente. E eu comecei, porque eu não tinha óleo, a minha igreja era em Joinville e eu morava muito longe de Joinville, entendeu? Porque o Jason, Jason, que é meu marido, ele morava em Joinville, entende? Então eu conheci ele e eu comecei a ir na igreja dele, entendeu? Então, Deus, ele falou assim, ó, unge com a tua fé, fala que o teu quarto é consagrado a mim, e que nenhum demônio vai entrar na tua casa, nenhum demônio vai entrar no teu quarto. Eu ungi até o espelho, que eu tinha um espelho no meu quarto, eu ungi as janelas, e dito e feito, isso consagrou meu quarto, e eu falava, esse quarto é de Jesus, nenhum demônio deve entrar aqui, em nome de Jesus. Esse quarto é habitação, lugar santo, sabe? Como se fosse o tabernáculo. Meu quarto era o santo dos santos. Então não podia ter demônio lá. E eu tinha tanto temor, assim, que meu quarto, eu pegava, eu enchia o quarto da presença do Senhor. Porque eu buscava. E eu queria dar isso de exemplo para vocês. Porque eu vejo que tem muita gente que tá perdida, né, Dani? Tá assustada com o fato de que o arrebatamento ele tá próximo, tá assim, desesperado. Ai, o que que eu faço? Porque eu não ouço a voz de Deus. Eu não consigo ter uma constância com o Senhor. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, sabe? E o que eu digo para vocês é para vocês rasgarem o céu. Porque o que que eu fazia quando eu estava em pecado, tá? E eu não tinha aceitado a Jesus ainda, batizada nas águas. Eu pegava e ficava a madrugada inteira louvando, orando e lendo a Bíblia. Eu ia trabalhar virada. Eu não sei como que eu fazia isso. Eu era solteira. Eu trabalhava na escola já, mas eu simplesmente ficava acordada a noite inteira. Eu olhava as estrelas, assim, e eu via o amanhecer. Quando amanhecia, eu sentia uma presença de Deus tão forte, sabe? Como se ele estivesse no meu quarto. E ele tava, Entende? né? Sim, ele estava. Era o seu sacrifício. Sim. Então, assim, hoje Deus me chama de profeta. Ele começou a me chamar de profeta na Bíblia. Eu abri a Bíblia e ele começou a me chamar de profeta. Fala isso pro povo, sabe? Quando a gente tem um chamado de profeta, o próprio Deus confirma. Sim, Mesmo que as pessoas elas duvidem, mas quando uma pessoa ela realmente ela é levantada como profeta, é o próprio Deus que confirma. sim, Não é os homens. Não é os sim. homens. Não é, não é. E assim, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu sou professora. Quem olha para mim não dá nada. Eu vou na igreja, congrego, tomo a ceia, faço tudo direitinho, mas eu não sou ninguém importante, gente. Eu sou uma pessoa comum, comum. Mas a diferença de alguém para alguém espiritual para alguém carnal é a tua entrega, é a tua busca. É. Então, o jeito que eu sou hoje em dia, eu não escolhi ser profeta. Deus ele escolheu eu profeta desde o ventre, sabe? E desde a minha infância eu fui muito atacada
para chegar nesse nível que eu tô hoje em dia. Porque eu tenho muito contato com o espiritual, muito discernimento e muita revelação. Então, é uma coisa, assim, muito improvável, sabe? Eu olho para trás e, mesmo estando em pecado, a presença de Deus era muito grande. Deus, ele teve que derramar muita glória para que eu me apegasse a essa glória e dissesse, não, eu não aceito mais o pecado. Eu não aceito mais, eu vou me ungir, eu vou buscar Deus como nunca antes, entende? E Então, sua mãe fazendo pactos dentro da mesma casa, você buscando a Deus. sim, tu imagina as guerras que eu tive que lutar. Nossa. E acontecia, em vez de acontecer paralisia do sonho, depois que eu fui batizada no Espírito Santo, eu comecei não era uma paralisia do sono. Como eu posso te explicar? A opressão mesmo. Era opressão. Só que eles batiam na porta. Ah, era poltergeist já. Sim, não, Dani, eu tava sonhando, só que como eu ungi meu quarto, eles não tinham permissão para entrar nele. Então, na paralisia do sono, eu acordava naquele transe de não conseguir falar. Mas o seu espírito estava acordado. Sim, o Espírito Santo, ele começava a falar em línguas por mim, e ele me levantava e eu ia na porta, eu abria a porta e o demônio estava lá me esperando. Nossa, então você realmente tinha projeção, né? Uhum. É porque, na verdade, é que esse nome projeção astral são os bruxos que usam muito, mas Sim. é só um nome, é só um nome. Uhum. Mas é que os crentes falam que, na verdade, nós usamos a palavra arrebatados, né? Mas, gente, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Isso existe mesmo, irmã. Existe sim. É porque muita coisa, e espero que muitos irmãos não se escandalizem, tá? Mas como eu fui do espiritismo, eu fiz todos aqueles cursos em que tem o reiki, que daí tu tem que ficar 21 dias. Olha só como é que é o povo, né? Fica 21 dias só na maçã e água, e daí no final do processo sobe uma cobra, assim, ó, rondando o teu corpo. Meu Para Deus. fechar teu corpo. E eu fiz esse curso, tá? E no espiritismo vai ter as auras, vai ter ali as cores do espírito. E assim, essas auras eles falam que são 7 espíritos. Mas na Bíblia, em Isaías 11, tá? Eu vou até trazer aqui para vocês terem essa revelação. Porque Satanás, ele sempre vai usurpar o que já é de Deus. Ele copia, né? Ele copia. Então, assim, se tem esses negócios de projeção astral, é porque nós, filhos de Deus, a gente consegue fazer isso. Mas pelo Espírito Santo. O Felipe, não é ele era transladado. Sim, aqui, Felipe, ó. no caso, o Felipe era no físico ainda, não era nem espírito. Sim. Aqui, Isaías 11, para quem quiser anotar aí, Isaías 11, versículo 1 e 2. E fala sobre Jesus, tá? Porque é o batismo de Jesus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, e espírito de conhecimento e temor do Senhor, sabe? Então, assim, tem muita coisa que o inimigo, ele usurpa, tá? Ele usurpa. O que você falou, irmã, abriu um leque assim na minha cabeça agora, que é real, cara. Se você for ver, na verdade, o povo de Deus era para ser absurdamente espiritual, porque o nosso Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas se você analisar a situação atual, os filhos das trevas atualmente estão mais espirituais que os crentes. Porque o que eu mais vejo é crente carnal, é crente incrédulo, crente sem conhecimento. E você vê os filhos das trevas muito mais espirituais. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, tá? Uma vergonha. E quando um crente é muito espiritual, ele ainda é taxado de louco no meio dos próprios crentes. Sim, aham. E tem gente que não acredita. É algo normal.
a espiritualidade era para ser algo normal no meio da igreja, no meio dos cristãos. Uhum. O que o Espírito Santo me ensinou é que o que a gente carrega aqui é só uma carcaça, entende? Entre aspas. O nosso verdadeiro espírito, ele é que deve reinar. Então a gente tem corpo, alma e espírito, né? E os três, eles andam juntos. Só que o ser humano, ele não sabe coincidir os três. Ou ele vive num, ou ele vive no outro, entende? Ou ele vive totalmente em um só, sabe? Não tem um meio termo. Só que porque ele não consegue, entende? Ó, por exemplo, se uma pessoa, ela vai assistir uma pornografia, o espírito dela não vai ter mais discernimento sobre a voz de Deus. Porque um afeta o outro. É uma coisa assim, para ser algo lógico, racional, mas nem todo mundo consegue entender isso. Ah, por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? Por que eu não me sinto tão próxima de Deus? Porque a sua carne está forte. Sim, a carne e a alma, né? Porque a alma é a questão dos sentimentos, das emoções, né? Então, se o cristão, ele fica somente, por exemplo, é um exemplo, tá? Não tô... eu tô triste. Por exemplo, eu não tô conseguindo ter constância com Deus. Eu vejo muito isso acontecendo, porque no meu ministério, eu cuido de almas. E as almas que vêm até mim são pequeninos, sabe? Estão recém caminhando na caminhada cristã. E eles são tão curiosos, assim, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E é uma questão do irmão pegar e falar, eu não aceito isso. Porque tem crente que tá muito cristão, né? Que tá muito ligado à alma, sabe? Eu tô me sentindo com dor de cabeça. A pessoa aceita aquilo. A pessoa aceita. Eu vou falar algo aqui. Eu tô com depressão, tô com ansiedade. E a pessoa aceita, ela fica nessa vibração e ela não sai disso. E ela não vence o espiritual por conta disso. Entende? Porque um afeta o outro. Corpo, alma e espírito vai afetar um ao outro. Eles estão interligados. Vocês conseguiram entender? Tá explicando certinho, tá dando para entender sim. Ai, que bom. E sobre o arrebatamento, né? Que Deus ele vai me revelando as coisas na Bíblia. E ultimamente, Dani, o assunto arrebatamento ele tá muito forte. Tá muito forte. Esses dias eu fui abrir... também, né? Sim. Aqui em Amós 4. Esses dias eu fui abrir a Bíblia para ter um momento com Deus. E geralmente Deus ele fala sobre a nação brasileira, sobre o juízo de Deus, sabe? Algo assim bem recorrente para mim, porque eu ministro sobre o fim, né? Deus sempre está falando comigo sobre o fim. Chegou o nosso tempo agora, chegou o nosso tempo. Já chegou. E olha só o que Deus falou aqui. Amós 4, versículo 12 e 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Como que é o nome? Qual o versículo? Amós 4, versículo 12 e 13. E no 13, porque é ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Sabe? Olha que forte. E, assim, Deus, ele tem me dado sonhos. Quando eu estava no meu processo de conversão, vai ficar gravado, tá? Eu não sei gravar, mas a Dani sabe gravar. Vai ficar gravada. Tu consegue gravar nos dois perfis, Dani? Eu salvo, e aí eu te marco como colaboradora, e aí você aceita e aparece no seu feed também. Tá bom. Eu vou trazer uma revelação aqui de um sonho sobre Apocalipse 9 ou 10, se não me engano, em que eu vi aquele gafanhoto, sabe aquele gafanhoto que tem ferroada de escorpião? E um monte de gente estava falando que era helicóptero.
Pois é, eu tive no meu processo de conversão. Pois é, o helicóptero não tem nada a ver, né? Você acha que é helicóptero? Não, porque eu tive o sonho. E É o sonho, demônio mesmo. o sonho, quando eu estava em pecado, ele foi muito forte, sabe? O sonho, porque foi no começo da minha conversão. Eu estava em pecado. Então Deus me deu esse sonho para eu agir, para eu voltar a Cristo, sabe? Aí aqui eu vou ler. Apocalipse 9, tá, gente? E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Tá bom? Uhum. Esse sonho que eu tive foi bem no começo da minha conversão, porque eu estava em pecado, tá? Então, como que foi esse sonho? Eu, Esses eu homens vi, aqui, marcado, que o povo é curioso, aí às vezes eu só sim, falo, esses homens, é porque muita gente que é pós acredita que esse vai ser versículo helicóptero. comprova que é a igreja, mas não é. Eu acredito que são 144 mil judeus selados. Eles são Uhum, selados. Então, eles sim, estão guardados de todas as pragas. sim, aham. O que aconteceu no meu sonho? Eu vi um planeta, e desse planeta eu vi como se saísse um lobo escuro, de pele bem escura, assim, pelagem negra, assim, preta, e ele tinha ferroada de escorpião, entendeu? Sabe? E ele saiu de um planeta laranja e ele veio para a Terra e ele pousou na Terra, entende? Ele foi pulando e até que chegou na Terra. Quando chegou na Terra, todo mundo começou a ficar desesperado, correndo de um lado para cá, para outro, até que eu sabia que esse bicho ele estava chegando perto, porque eu me escondi num quarto de uma casa aleatória e eu fiquei debaixo da cama. Era uma beliche, eu fiquei debaixo da cama, tá? Para que o bicho não me visse. E eu fechei a porta. Só que o que aconteceu? Eu eu vi um homem entrar nesse quarto e no meu discernimento, o Espírito Santo, ele falou. Esse homem, ele viu uma mulher de biquíni, tá? E só deixa eu ler de novo aqui o versículo, tá? Apocalipse 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E o Espírito Santo, no meu sonho, ele falou: esse homem, ele viu uma mulher de biquíni. E nisso, o bicho, ele começou a vir e ele cheirou o nosso quarto. Eu estava escondida debaixo da cama e esse homem não me viu debaixo da cama, mas ele entrou e fechou a porta. E nisso, dava para sentir a presença desse bicho chegando e ele farejando o quarto. E nisso eu comecei a orar desesperadamente por Deus. Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. Deus, por favor, me tira daqui, eu não quero ser morta, eu não quero ser morta, eu não quero, sabe? E eu pedi. E daí Deus me tirou e eu acordei. Entendeu? Eu sonhei com isso. Depois de um certo tempo, eu sonhei que vai ter uma guerra civil no Mas Brasil. isso daí, sobre... então você entende que são os gafanhotos. Sim, são os gafanhotos. Mas você é pré ou pós? Você é pré, né? Pré, mas esse sonho era quando eu estava em pecado. Ah, entendi. Então esse sonho, Deus, quando eu me converti, eu tive vários sonhos. Eu Hum. tive o sonho desse do gafanhoto, eu tive o sonho da guerra civil no Brasil, que vai ter uma guerra civil por conta da fome, e as pessoas vão arranjar um jeito de ter arma assim mesmo, sabe? Espingarda, vários tipos de arma. E outro, eu sonhei com uma escassez muito grande, tipo, que o Brasil inteiro estava muito pobre, tá bom? Ah,
Só que essa época eu tava muito em pecado. Eu tava assim, como eu fornicava, né? Eu tava namorando o Jason, só que a gente não era convertido ainda. Sim. Ele, ele cresceu na Deus fez igreja, uma obra muito rápida na sua vida, né, irmã? sim. O Deus meu crescimento, acontece com você, né? o meu crescimento profeticamente, Deus me acelerou. Em um ano, assim, ele me acelerou em todos os níveis, assim, para eu estar aqui, Sim. tá? E ele disse: eu tenho pressa contigo, eu tenho muita pressa de conserto, sabe? Então, é... esqueci que eu ia falar de um sonho importante. Bom, Sobre arrebatamento. Você está focada sobre sobre o sinais. arrebatamento. Uhum. Sobre o arrebatamento, recentemente, esse a Dani já sabe o sonho, mas vai edificar vocês. Eu tive um sonho em que eu fui transladada, arrebatada para os tempos de Jesus, entende? Era todo mundo vestido com aquelas roupas de pano, assim, de lã, sabe? Bem simples, como na época de Jesus mesmo, todo mundo usava sandália. E, e de repente eu vejo Jesus pregando. Eu estava numa caravana com Jesus, indo nos lugares e Jesus pregava e eu ficava ouvindo, tá? Até que Jesus, ele fala, vamos para uma cidade, e nessa cidade tinha um rio para a gente chegar. E nesse sonho, o arrebatamento de sentidos eu ouvia, eu passava a mão na água, eu sentia a água, entende? Era muito verdadeiro tudo, sabe? A água era muito É isso que eu falo para as cristalina. pessoas. As pessoas que têm algumas experiências do profeta que não é sonho, cara. É muito real. Sim, é muito real. Parece que eu voltei no Parece tempo. que ou a gente foi, parece que ou a gente realmente foi para o futuro, ou a gente foi para Sim, o passado. Porque as sim, experiências que eu tive na grande tribulação, irmã, não foi sonho. Não sim, foi sonho. sim. Não foi. Aham, foi muito Porque real. foi muito real, muito, não tem como. Eu senti o cheiro Eu tudo. entendo isso. Eu entendo isso. Aí o que acontece? Nesse sonho, Jesus ele desceu na água e nesse sonho eu nunca vi Jesus dessa forma, porque eu já vi Jesus em outros sonhos, tá? Eu já tive contato com Jesus, né, em outros sonhos. Nesse sonho, Jesus estava muito sério mesmo, e ele tinha a aparência de guerreiro, sabe? Ele era forte, musculoso, e ele era muito sábio, assim, sabe? Parecia que ele já tinha mais de 33 anos, entende? E ele estava muito sério e ele falou: se atentem ao barulho que o Senhor irá fazer quando voltar à terra. Esse foi o que Jesus falou. E nisso, quando nós chegamos na cidade, porque Jesus ele desceu na água para empurrar um barquinho onde tinha uma mulher e um filho. Quando a gente chegou na cidade, tinha as escadas, era tipo uma escada grega, e nisso eu fiquei ali. Só que aí eu acordo na segunda parte do sonho, onde eu vejo a cidade que era santa, que era limpa, a água cristalina. De repente, eu vejo tudo como se fosse no esgoto, sabe? Os, Ih, travou? Ah, voltou, voltou. aqui tá normal. Ah, então, travou pra mim, então? Vão repreendendo, gente. Vão Ah, repreendendo. Vão repreendendo, porque já repreendi todo impedimento em nome de Jesus. sim, em nome de Jesus, que a casa de vocês tenham anjos guardando ao redor para que nenhum demônio toque na internet de vocês. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Voltou, gente? Voltou, voltou. Pra mim tá normal agora. Também para mim tá normal, para ele está travando. Mas travou pra mim também. Sério? Aham. E é o seguinte, eu vi açougueiros na cidade. E esses açougueiros na cidade, eles estavam com faca e era um monte de lixão, Dani. Antes a cidade estava toda limpa, branca, assim, sabe? De um bege, assim, bem limpo, limpo, limpo. E de repente a cidade toda estava estraçalhada, parecia um lixão. E o discernimento
depois que eu acordei do sonho, é que a humanidade, ela depravou a criação de Deus. De um modo que o que a gente vê, assim, a gente vê as nossas cidades normal, mas para Deus é como se fosse cheiro de podridão, sabe? Cheiro de esgoto, entendeu? Então, por mais que tenha gente falando, mas vai dar tempo ainda, tem muita coisa para acontecer ainda no mundo, mas o arrebatamento ele está muito próximo, justamente porque tem muito pecado no mundo, tem muita transgressão, tá? Então, realmente tá, eu assim, para nós que somos espirituais, tá difícil. sim, tá muito difícil. Pra gente que é muito espiritual, muito assim, porque o Senhor precisa que a gente seja para ele usar a gente. Tá difícil, porque eu vou te dar um exemplo muito bobinho que aconteceu comigo hoje. Eu sou vegetariana porque Deus pediu. Não é pecado comer carne, mas no meu caso Deus pediu. E é uma renúncia que eu fiz há 10 anos, né? Mas tem uma carne em específico que na Bíblia fala que Deus não gosta, que é a carne de porco. Sim. Né? E eu acho que é porque o meu espiritual tá muito aguçado e o meu marido come carne. E tinha um pedaço de carne de porco no air fryer pra ele comer. Quando chegou na cozinha, eu quase desmaiei, menina. Porque tava cheirando morte, carniça. Eu senti. Eu falei pra ele, tá fedendo muito. Ele falou, não, tá com cheiro normal. Mas é por quê? Porque tudo que Deus fala tem um porquê no espiritual. Por que Deus fala que não gosta que come carne de porco? Por quê? Logo a carne de porco. Então hoje eu senti que a carne de porco no espiritual, ela tem cheiro de morte, de carniça. Eu não consigo comer carne de porco também. Sempre fui julgada. Entendeu? Mas eram coisas que eu não sentia, minha irmã. É isso que eu tô falando. Que meu marido sempre comeu carne de porco. Mas hoje tava insuportável o cheiro. Aí eu pensei, não, porque realmente parece que quanto mais o fim se aproxima, mais aguçado o nosso espiritual tá ficando. Então, o pecado, tudo que é pecado, tudo que Deus abomina, tá ficando mais nítido. Tá difícil mesmo. É verdade. Só que tem um detalhe, tá? Pra quem tá carnal, se não mudar logo, vai continuar e vai piorar pra essa pessoa. Quem é limpo? Sim. Limpe-se mais. Quem é sujo? Suje-se mais. Porque, assim, não é tempo de ficar pensando, eu sou insuficiente, eu sou pequeno ainda, mesmo orando, jejuando, eu ainda peco contra Deus. Não ligue para isso, vocês, tá, que estão na caminhada cristã, estão continuando, não atingiram uma maturidade ainda, continuem, não liguem para isso, tá? Porque o inimigo, ele é acusador. Ele vai acusar, você fez tal coisa no passado, você ainda faz isso, faz aquilo, mas vocês não podem aceitar isso, não podem aceitar essas acusações. Tem gente que sente culpa, sente culpa, Dani, eu fiz tal coisa, eu não consigo voltar, sabe? E é uma coisa tão básica, porque às vezes as pessoas, elas ficam mais vidradas no que o demônio, o inimigo fala, do que Deus fala. Porque se Deus fala para mim, Maiara, você é profeta. Quando eu estava em pecado, gente. Eu estava em fornicação. Fornicação no mundo espiritual é a mesma coisa que prostituição. Sabe? Mas o povo não quer aceitar isso. E assim, eu me apeguei à palavra de Deus, às promessas de Deus, sobre eu ser missionária, sobre eu ser profeta. E eu busquei, entende? Porque essas coisas não caem do céu. Você precisa buscar, rasgar o céu, sabe? De madrugada, de dia, no trabalho. Porque, olha, o meu testemunho, como a minha mãe ainda não era convertida, eu simplesmente não podia jejuar em casa. Porque minha mãe me pegava pelo braço, eu era solteira, né? Minha mãe pegava pelo braço e fazia eu comer. Entendeu? Sim, e na hora eu falava, Deus, eu só fechava o olho ali na hora antes de comer, Deus, eu não posso mais porque minha mãe me pegou pelo braço. Era esse nível de perseguição? Sim, era esse nível.
Era esse O nível. diabo não deixava você Não jejuar. deixava, não deixava. Então, Caramba. assim, quando eu ungi meu quarto, acontecia aquelas paralisia do sono, em que o Espírito Santo, ele me tomava, e daí eu levantava e eu ia pra guerra. Daí Mas sim, aí, eu começava a quando sua mãe expulsar. fazia isso, você viu o diabo puro. Hã? Quando sua mãe Sim, fazia isso, eu mas entendia. você tipo, agia com sabedoria. Você aceitava? Sim, porque é minha mãe, entende? E a minha mãe, ela não entendia essas coisas, sabe? Eu ia magoar ela se eu falasse alguma coisa. Uhum. E por muito tempo eu ficava com raiva, mas até que o pastor da igreja falou comigo, Maiara, tem que ter paciência, ore, ore. Eu fiquei 4 anos orando pela minha mãe. Ore por ela, sabe? Vai conversando devagarinho, porque não é por violência. Por mais que ela agia com violência, entende? Não é por violência, por mais que a gente queira, entendeu? Então, eu fazia o seguinte, eu pegava o prato de comida e eu dizia que eu ia comer no quarto. E o cheiro da comida ficava ali, mas eu estava jejuando. Ah, Sério, eu fazia isso para poder jejuar. E quando nossa. minha mãe via que eu estava jejuando, sabe, ela brigava de novo, mas, sabe, eu tentava enrolar ela e tentava jejuar, entende? E tinha dias que todo mundo estava em casa. Eu Porque tem saí, demônios que só saem com jejum, filho. sim, e eu não era batizada ainda nas águas. Entendam, gente, eu não era batizada ainda nas águas. Então eu não tinha permissão ainda para expulsar, entendeu? Eu só tinha a capacidade de buscar a Deus e ser cheia do Espírito Santo. Mas eu não era batizada no Espírito Santo e nem batizada nas águas. Eu só estava convertida ao cristianismo Era e nova acreditava em convertida. Jesus. Eu era uma nova convertida, entende? E quando eu não podia jejuar em casa, eu simplesmente saía andando, Dani. Eu ia para um restaurante, eu ia para autoescola e ficava lá. E eu ficava orando nos lugares. Eu fingia que eu comprava as coisas, eu fingia que eu estava fazendo alguma coisa e eu estava jejuando, porque em casa eu não podia jejuar. Entende? Então, quando me vem essas situações de cristão falando, ai, mas eu não estou conseguindo É orar, porque não não tá se estou conseguindo esforçando. ver, não está se esforçando. Essa é a verdade. Dói, dói, mas tem que falar a verdade. E a verdade dói, né, Sim, Mayara? dói, porque assim, como eu estava muito em pecado, Dani, era questão de idolatria de demônios, idolatria a deuses estranhos. Eu fornicava, entende? Eu assistia pornografia, tá entendendo? Era muito forte, era muito pecado, tá entendendo? Sim. Então, eu tinha que. Eu senti, sabe o que é sentir? Eu sentia que quando eu buscava Deus, o céu me oprimia, sabe? Quando eu louvava, teve uma vez que eu louvava e eu estava sentada na pedra. Enquanto eu louvei, eu senti o louvor, assim, repreendendo minha carne, porque eu era carnuda. Eu estava muito em pecado. Ah, isso acontece mesmo. Tu entendeu? Isso acontece. Não é de qualquer jeito que Deus recebe. O povo não entende isso. Sim, Tem sim. Tem situações que o próprio céu rejeita. sim. E assim, ó, eu sentia o louvor, assim, repreendendo o meu pecado, repreendendo, sabe? Entendeu? Tá É, eu já entendendo? passei por isso já em oração. Eu já passei por isso. Já passei por isso. E assim, eu tive que destravar, eu tive que destravar o espiritual. Então eu orava muito. E para vocês entenderem, eu orava e pecava, orava e pecava, orava e pecava. Eu orava e ia para a igreja, orava e ia para a igreja. Entende? E na época, eu estava nos jovens, né? O líder de jovens. Teve uma vez que eu fui no grupo de jovens e uma das irmãs, né, que já era batizada, ela falou bem assim, porque eu tinha temor, mas eu pecava, Dani, porque eu ainda não tinha entendimento por completo, entendeu? Então, essa irmã, ela foi usada, porque ela falou bem assim, nossa, tu fez me lembrar de um versículo da Bíblia que fala que a prostituta, ela vai ser salva. E isso me trouxe um temor, sabe? De tipo assim, não, eu sou prostituta, eu devo buscar a salvação, entendeu? Foi aí que eu comecei a buscar mais de Deus. Eu comecei a entender
o que o Senhor queria na minha vida, porque ele começou a levantar profeta atrás de profeta para falar: você é escolhida, você é especial, você é Como o profeta. Senhor se preocupa com cada alma, né? Pois é, De forma assim tão individual, tão particular, né? sim. E hoje em dia a minha intimidade com Deus é como se eu converso com Deus na eternidade, sabe? É uma conversa, a oração, a minha oração, ela não é sistemática. Ó, Todo-Poderoso Deus, Uhum. eu não consigo fazer isso, tá? É como se eu estivesse aqui e o Pai lá no trono e eu começo a conversar com o Senhor e o Senhor responde, eu ouço a voz dele, sabe? Eu consigo discernir quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem é o Senhor. E sabe uma coisa que eu percebi, ô Mayara? Eu estava conversando até com a Andressa e a Camila que está aqui. Você percebeu que os profetas do fim são profetas que conhecem a Trindade? Sim, uhum. Você percebeu Sim, isso? percebi. E ele está unindo a gente? Tá, eu falei isso lá nos meus stories, e Deus está unindo 7.000 profetas. Só que é como se fosse Elias, só que vários Elias juntos contra os profetas de Baal, entende? Então agora é aquela defesa, aquele confronto, entendeu? Tá muito forte. E cada um tá ajudando o outro, cada profeta tá Eu ajudando vejo, o outro. eu vejo que do nada Deus está aproximando você. Eu já conheço faz tempo, mas Deus está Sim, trazendo pessoas assim que têm a mesma visão que a minha, que tem a uhum, mesma intimidade que a minha. E eu não sabia, sim, porque estava escondido, nem era sim, conhecido, tinha pouco seguidor, mas o Senhor está trazendo. Tipo, olha quantos igual você. Eu não estou me sentindo mais sozinha, irmã, porque sim, antes eu me sentia muito sozinha antes, mas agora Deus está trazendo tantas pessoas igual eu que é Deus me mostrando, olha aí quantos iguais você, uhum, sim, que tem intimidade igual a sua. Porque sim. eu me achava única, irmã, eu me achava única. Eu também. Aqui, o meu ministério, gente, ele é muito pequeno. Eu comecei o ministério por uma ordem de Deus que era para fazer vídeo na madrugada, até umas 3 horas da madrugada, para lançar vídeo no Kawaii. Porque no Kawaii tem muita gente que tem mais pecado, entende? Ai, Kawaii é muito sujo, é Lá o podre. conteúdo é muito sujo, É. sabe? E Deus falou: ó, eu quero que você vá lá no Kawaii e comece a postar as pregações. E nisso eu comecei a fazer a pregação e eu fazia tudo consagrado a Deus. Eu entreguei o meu ministério, o Arrependam-se, ele vem, eu entreguei para Deus e eu falei: ó, pai, pode usar. E eu fazia um culto antes de gravar o vídeo. Eu cultuava a Deus antes, abria a Bíblia, louvava a Deus. E daí sim, depois eu ia fazer o vídeo consagrado com o Espírito Santo, entende? E foi por muito tempo, até que Deus ele pediu para eu começar a postar no Instagram. E eu comecei a postar no Instagram, sabe? Por direção de Deus. E por muito tempo eu tava, frustrada, porque quando você começa o ministério, ninguém acredita, Ainda ou mais um ministério como o nosso, né? sim, ou assim, as pessoas não dão valor, ou você não é reconhecido. É algo bem solitário, porque só você tem a visão profética, né? Só você tem a visão do que está vindo lá pela frente. E Deus falava: não, continua, porque tem propósito esse perfil, tem propósito de ganho de alma. Você não entendia porque Deus te dava tanta revelação e mandava você gravar, mas Sim, não viralizava, e você fala, oi, eu tô postando, mas ninguém tá é, vendo, né? sim. E falava: não, filha. Deus falava: não, filha, continua, porque daqui a pouco vai chegar, continua, sabe? E eu fui falando, e eu fui documentando tudo, até que começou a viralizar, até que começou a crescer o número de visualização, sabe? Sim. E é tudo consagrado. Deus não deixa postar nada sobre mim. E tudo é permitido por ele, sabe? Se eu posto alguma coisa lá, é tudo permitido. Porque ali eu faço cartas também para Deus. E essas cartas, gente, é como se eu fosse ouvir Deus. Eu ouço Deus, sabe? A Dani, por exemplo, teve um dia que eu não consegui escrever o que Deus queria falar, porque eu tava com muito sono. Eram umas 3 horas da madrugada. E eu acordei assim, meio zonza, assim,
e Deus falando, guerra da Ucrânia e Rússia. Só que ele tava falando, a Rússia, a Ucrânia, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Só que eu tava com tanto sono que eu capotei e eu não escrevi nada, entende? Então, tem coisas ali muito preciosas. É assim mesmo, é desse jeito mesmo. É assim mesmo. Só que naquele dia eu tava tão cansada que eu da Terceira Guerra Mundial, eu escutei também, foi em 2016, acho que foi em 2016, eu também estava dormindo. Uhum. E aí eu escutei também a voz do Senhor e falou, Terceira Guerra Mundial que virá por sinal. Aí eu acordei assim, ó, hã? Uhum. Aí falou de novo, Terceira Guerra Mundial que virá por sinal. Eu tô acordada. Que? Como assim? Guerra onde? Pois é. Aí eu entendi que era para eu avisar, né? Gente, sobre aquele sonho lá que eu tive com Jesus, em que ele fala que ele estava muito sério, em que ele fala que era para se atentar ao barulho que o Senhor iria fazer quando voltasse para a terra, Deus ele me confirmou esse sonho na palavra, tá? Só que os meus sonhos, eles trazem simbologia que na palavra ela é explicada, entendeu? Aí o que aconteceu? Deus me entregou Jeremias 6, versículo 9 ao 17. Jeremias 6, versículo 9 ao 17. Eu gosto de Jeremias. Uhum. Eu me identifico com ele. Sim, eu vou começar aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. É muito forte, peraí. Vou virar a página. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E olha só. Lembrou aqui campo de concentração, né? Sim, sim. Vocês vão pegando as revelações, tá? Jeremias 6, versículo 9 ao 17, tá bom? Continuando. E as suas casas, olha só, essa daqui é interessante, tá, Dani? Versículo 12. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente. Eu me lembrei daquele teu sonho lá em que as mulheres, elas eram estupradas, né? Na grande tribulação. Vai ser muito feio o negócio, misericórdia. Sim. Porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. O entendimento é sobre o Brasil, tá bom? Tudo que Deus me revela é sobre o Brasil, tá, gente? Uhum. Porque eu sou profeta do povo. Daí Deus ele me revela como que o povo deve agir, o que o povo deve se arrepender. Aí aqui, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É o que mais existe hoje em dia. Não é? Travou aí, travou. Volta em nome de Jesus. Travou de novo. Meu Deus! Eu falei assim que isso daí é o que mais existe hoje em dia. Sim, é o que mais existe, o engano, né? São pregadores e pastores que fingem que tá cuidando das ovelhas. Uhum. Maqueia, mas na verdade a intenção do coração é a avareza, né? Sim. Uhum. Gente, tem uma... Nossa, verdade. Quando fala paz, paz, quando não há paz. Porque se você perceber, as igrejas, a maioria das igrejas não falam sobre arrebatamento. Sim, não estão falando. Mesmo não com tanto sinal, não falam, porque eles querem manter todo mundo em paz. Em paz. Não pode, cara, tem que avisar o povo. Uhum. E aqui, ó. Porventura, versículo 15, tá? Jeremias 6, versículo 15. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Perderam o temor, não tem temor.
Não tem mais. Tem. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar. Olha só, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntei pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, aqui está falando Não sobre os rebeldes, andaremos. não andaremos. Porque Deus ele está proclamando tanto, avisando tanto o povo, e mesmo assim todo mundo está negando. Sim, se tu Não, vê, grande por parte, né? exemplo, Grande parte. sim, porque quando a gente vê esses vídeos na internet do povo evangelizando e as pessoas negando, não conheço Jesus, não quero Jesus, e fica xingando ainda, tá? Eles já estão no nível de blasfemar, assim, naturalmente contra Deus. É, a blasfêmia virou algo normal já nessa Normal, geração. No normal, mundo, no mundo. sim. E aqui, ó, aí confirma o meu sonho, tá? No versículo 17. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos Nossa, é sobre o arrebatamento aqui. à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Meu Deus, é revelação pura, Mayara. Sim, sim. Jeremias está falando sobre arrebatamento. E Uhum. está revelando o coração do povo nesses tempos. E é o que a Tá gente está passando. revelando, É tá o que a gente está revelando. passando. Sim, e Deus ele só tem me revelado isso, tá? Sobre o Brasil e sobre como que o povo realmente tá espiritualmente. E assim, irmã, é verdade, irmã. Porque o que tem de gente achando que a gente tá doida, tá? Uhum. Pensando que a gente tá fanática, doida. Só que tem um porém, né? Deixa eu ver que horas são. Tá. Tem um porém, né? Continuando os versículos ali. Nossa, Peraí. menina, eu fiquei boba de ver o arrebatamento em Jeremias. Revelação Sim, do, tem muita. do Não, arrebatamento. Dani, tem muita coisa, não comecei. Peraí. Nossa, que da hora, ô, Mayara. Olha só, eu vou continuar aqui, tá? No versículo 18, tá? Eu ia pular lá para direto, tá bom? Mas olha só, versículo 18. Portanto, ouvi vós nações e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhas juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Aí, assim, tem um tempo, tu tá olhando aí, eu sei que tu tá olhando aí. Eu tô Tem um lendo a tempo, Bíblia aqui. sim, tem um tempo que Deus está me falando que vai vir uma nação de fora, que vai vir, falando no versículo, que vai dominar, entende? O Que vai Brasil. governar aqui. Aí nesse versículo fala, só que eu não queria acreditar porque tem muita revelação sobre China e sobre Rússia, né? Mas você sabe que eu falo você sabe que eu falo da China desde 2017, né? Sim, sim. E eu não queria, porque geralmente quando Deus fala para mim é porque tá para vir, entendeu? Quando Deus me fala, ele antecede aquilo, ele me fala antes de Quando tá acontecer, muito perto já. quando está muito perto. E quando eu vi que vem uma nação do norte, eu fiquei temerosa, tipo assim, por favor, não. E daí aqui fala, no versículo 22, assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão, eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Olha, na visão que eu tive, os soldados chineses eram cruéis, irmã. Sim, Eram cruéis. sim, Não tinham misericórdia, não. pois é. E tudo tá se encaixando, né? Tudo tá se encaixando. Ai, Deus. Olha, tem misericórdia de nós. Porque Deus, ele tem falado muito comigo sobre juízo, sabe? Juízo de Deus, entende? Que vai vir peste, que é as doenças, vai vir fome e vai vir O povo morte pela só, ô, espada. irmão, o povo só vai começar a acreditar